Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que falamos sobre o uso de controles de formulários em gráficos. Se você não assistiu às duas primeiras aulas, onde falamos sobre o uso da barra de rolagem e da caixa de combinação, eu vou deixar um link aqui. Aconselho que vocês deem uma assistida antes de assistir essa videoaula, pois a continuidade aí é muito importante para que vocês não percam aí como fazer os nossos exemplos aqui. Então eu já tenho aqui um exemplo aqui que já foi explicado nas duas aulas anteriores, que é o uso da caixa da barra de rolagem, e a gente vai dar continuidade aí. Essa é a segunda vez que eu estou gravando essa videoaula. Se vocês acompanham lá no Face, lá viu que eu gravei a aula toda, o microfone estava desligado, mas como a gente é brasileiro e não desiste nunca, nós vamos gravar a aula de novo, ok? Então vamos lá. Para que a gente possa começar, nós vamos falar agora sobre caixa de seleção e botões de opção. Vamos primeiro o exemplo da caixa de seleção. A caixa de seleção, neste exemplo aqui, eu tenho aqui uma caixa para cada nota e eu quero calcular nessa coluna de média aqui uma média baseada nas notas selecionadas. Então, como a gente já viu aí anteriormente, para que a gente possa criar esses tipos de gráficos aqui, a gente tem que criar uma tabela adicional aqui, um auxiliar, onde a gente vai buscar os dados dessa nossa tabela principal. Então eu tenho uma barra de rolagem que faz o uso desse controle aqui que está na célula Q7 e baseado nele, com a função índice aqui nas notas, eu busco a nota aqui na nossa matriz principal, certo? Então, para que a gente possa calcular a média, basicamente a gente poderia utilizar uma função média aqui, certo? Se fosse a média de todas as notas. Então, se eu fosse começar a nota aqui, eu faria igual, começar a calcular a média das notas igual, média, selecionaria todas as notas e fecharia. Ok, aí eu estaria fazendo a média das 6 notas, mas eu não estou levando em consideração quais as notas estão selecionadas. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos fazer uma alteração aí. Então, antes disso, nós vamos aprender a inserir o nosso controle de formulário aqui, que é a caixa de seleção. Então, para inserir, nós vamos lá na guia desenvolvedor, clicamos no botão aqui inserir e escolhemos a opção caixa de seleção. Basta você clicar nela, dar um clique aqui e ela vai ser desenhada. Então aqui você pode colocar o texto dela aí, basta você editar, então poderia ser nota 1. Eu já tenho todas as minhas caixas selecionadas, mas vocês podem fazer aí as 6 caixas aí, ok? Então eu vou apagar essa aqui e nós vamos trabalhar com ela. O controle de formulário funciona basicamente igual para todas as opções. Então nós já vimos como fazer um controle de formulário de barra de rolagem e de caixa de combinação. A caixa de seleção não é diferente. O controle de formulário ele é sempre vinculado a uma célula de controle e é baseado nesta célula que nós vamos fazer a nossa fórmula. Então, no nosso exemplo aqui da barra de rolagem, nós temos essa caixa de controle aqui. Se vocês vierem aqui formatar controle, vocês podem ver que eu tenho aqui o vínculo da célula com a célula Q7. Então, à medida que eu mudo a minha barra de rolagem, ele altera lá. A caixa de seleção não é diferente, então se você clicar com o botão direito na caixa de seleção, vir na opção formatar controle, vocês podem ver que nós temos um vínculo com a célula. Então, vou selecionar aqui, essa primeira da nota 1, eu criei uma linha aqui logo abaixo das notas e vinculei a ela. Então essa célula aqui está vinculada à caixa de seleção nota 1, essa de nota 2 e assim por diante. Quando eu marco, a caixa de seleção ela marca na célula verdadeiro ou falso, verdadeiro se estiver marcado, falso se estiver desmarcado. Então aqui eu consigo saber com cada uma dessas células se a minha caixa está marcada ou desmarcada. Aí baseado nesse verdadeiro ou falso eu vou calcular a média. Onde tiver falso eu não incluo a nota na média. Onde tiver verdadeiro a nota é incluída na média. Então para que a gente possa fazer essa fórmula, nós vamos clicar aqui na nossa célula de média. Nessa tabela aqui eu inseri uma coluna a mais nos nossos exemplos anteriores, que é a coluna média que foi inserida no gráfico. Então eu tenho aqui as notas já buscadas através da função índice. E aqui agora nós vamos calcular a média. Como a média ela é baseada numa condição, nós vamos utilizar uma função diferente, que é a função média se. Então, eu passo aqui agora, nessa função eu tenho 3 parâmetros, o intervalo, os critérios e o intervalo de média. O primeiro intervalo é o intervalo referente ao meu critério. Então, eu vou selecionar aqui onde está verdadeiro ou falso, todas as células onde está verdadeiro ou falso. Vou colocar um ponto e vírgula e o meu critério agora vai ser informado. Eu quero calcular a média das notas que estejam como verdadeiro. Então, meu critério, eu vou passar para ele como verdadeiro. Lembrando que aqui não tem aspas, pois isso é um valor lógico e não um texto.
certo? Vou fechar, vou colocar ponto e vírgula, e agora o meu terceiro parâmetro é o intervalo da média. Ou seja, a correspondência desse verdadeiro e falso está relacionada a quais notas? A essas notas aqui que eu quero calcular a média. Então eu passei os meus 3 parâmetros e vou dar um Enter. Perceba agora que ele calculou a média da nota 3, 4 e 6. Se eu for, à medida que aumentando aqui for passando para ser verdadeiro, a minha média ela vai sendo recalculada, certo? Baseado nisso aí agora, o nosso exemplo já ficou pronto. Você basta selecionar a tabela aí com as notas e a média, e lá no menu inserir gráfico, e o seu gráfico vai estar funcionando. Eu já tenho um exemplo aqui, utilizando o controle de formulários aqui da barra de rolagem também. Então, esse é o nosso exemplo. A ideia aí é vocês tentarem aplicar isso. Eu poderia utilizar esse exemplo, por exemplo, em vez de calcular uma média, se a nota ela seria exibida ou não, eu utilizaria uma função se aqui for verdadeiro, ele mostra 0 aqui, e assim por diante. Então, basta vocês tentarem aplicar aí. Eu vou deixar esse exemplo aí para vocês tentarem fazer como exercício. Quem conseguir fazer, posta aí nos comentários que eu dou uma olhada. Quem não conseguir, é só deixar aí a dúvida que eu vou tentar ajudar, certo? Então, tentem fazer aí. À medida que a caixa estiver selecionada, a barrinha aqui, ela não é exibida, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo, que é o botão de opção. Então, como a gente já pode perceber, os botões de opção não é muito diferente. A gente tem aqui um botão que, à medida que eu seleciono, ele vai vincular a essa célula aqui. Então, essa célula aqui está 1, selecionei, a segunda opção, a terceira opção, ela muda. A diferença para a caixa de seleção é que na caixa de seleção, como eu posso selecionar mais de uma opção, cada uma está vinculada a uma célula. Neste caso aqui, as 3 caixas estão vinculadas à mesma célula. Então, eu tenho melhor nota, pior nota e média. Então, eu selecionei a primeira opção, ela marca 1. A segunda opção, a mesma célula muda. Então, todas essas 3 caixinhas, ela está vinculada a esse único controle. Pois é esse controle que vai indicar para mim qual caixa dessa aqui, qual opção dessa está selecionada. Se eu inserir um outro botão de opção, indo lá na guia do desenvolvedor, inserir e escolhendo a opção botões de opção, se eu clicar nela, como esse é o meu botão, o quarto botão, se eu clicar, ele vai mostrar a opção 4. Aqui deu um erro justamente pelo fato de não ter uma fórmula baseada para o número 4, só 1, 2 e 3. Então, a minha fórmula ela calculou o número 1, 2 e 3, certo? Então, vou apagar esse botão aqui para a gente continuar. Então, vocês vão inserir 3 botões. À medida que vocês desenham, ele vai ser o número 1, o número 2 e o número 3. O botão que você desenhar primeiro vai ser relacionado ao controle 1, o segundo ao valor 2 e o terceiro ao valor 3. Para vocês alterarem, podem clicar em qualquer botão. Como os 3 vinculam sempre a mesma célula, você pode clicar em qualquer botão, clicar lá na opção formatar controle, certo? Aqui não apareceu para vocês, cortou no vídeo, eu vou descer aqui. Então vocês clicam no botão direito, formatar controle, e aqui o vínculo da célula você seleciona a célula relacionada, que neste caso aqui é a célula P8, que foi a célula que eu fiz o controle do botão de opção. Essa célula de cima aqui é da barra de rolagem, como a gente fez anteriormente aí, ok? Então vamos lá, para que a gente possa continuar, agora nós vamos criar a nossa tabela auxiliar. Essa tabela auxiliar ela foi criada basicamente 2 linhas. A primeira linha ela tem a função índice que busca a nota baseada aqui na célula de controle da barra de rolagem. Então eu mudei a barra de rolagem, ele traz a nota do aluno. E essa segunda média aqui, a segunda linha, ele busca baseado na opção. Se aqui for a melhor nota, ele vai buscar para mim a opção da melhor nota. Se aqui for a pior nota, a opção da pior nota. E se aqui for a média, a opção da média. Então, para que a gente possa ver como é que funciona, nós vamos apagar aqui essas opções, certo? Nós vamos calcular cada uma delas. Então, eu já criei aqui cada uma, a opção 1 é da melhor nota. Então, o que a gente tem que fazer? Cria o controle aqui para vincular essa célula. Agora, nós vamos criar uma tabelinha adicional, além dessas duas, apenas essas 2 linhas aqui, que vai para o gráfico. Então, além dessas duas, nós vamos criar uma tabelinha adicional que vai conter os valores com as melhores notas, com as piores notas e com a média. Então, como essa é a opção 1, a primeira linha aqui, nós vamos colocar aqui a melhor nota. Então, podem digitar aqui, melhor nota. E nós vamos calcular a melhor nota de cada uma das séries aqui. Então, aqui, a função para calcular a melhor nota, nós vamos à função máximo. Então, máximo e seleciona. Como nós estamos falando da nota 1, vamos selecionar todas as notas 1. Então, fecho parênteses, ele já me falou que a melhor nota da nota 1 foi 10. E se eu puxar aqui, ele já me dá as opções. Vou fazer agora com a segunda opção, que é a pior nota. Pior nota. Que se é máximo para melhor, é mínimo para a pior nota. Então, mínimo, seleciono a nota 1 e fecho parênteses. Agora eu posso copiar aqui, vocês vão ver que ele já vai me dar os valores da melhor nota e da pior nota. E agora nós vamos calcular aqui a
média da turma, que é a terceira opção, média turma. Então, a média é com a função média. Então, média igual média, abre parênteses, seleciono todas as notas, fecho parênteses e copio a fórmula. Ok, já tenho todos os valores. Agora eu tenho que vincular esta linha à linha aqui correspondente. Por exemplo, se esta aqui tiver marcada a opção do controle 1, é a melhor nota, vai aparecer os dados desta linha. Se aqui for a opção 2, vai mostrar os dados da pior nota. E assim por diante. Então, qual função que a gente pode utilizar? A função índice, igual a gente trabalhou lá nos exemplos anteriores. A diferença é que a minha matriz agora, o meu vetor, vai ser as opções aqui. Por exemplo, essas três células aqui é onde vai estar os valores do meu rótulo aqui. Então, ponto e vírgula. Agora o número da linha. Se aqui estiver marcando 1, ele retorna o valor da linha 1. Se aqui estiver marcando 2, ele retorna o valor da linha 2. Então, eu vou vincular ao controle. Eu vou travar essa célula P8, pois quando eu copiar para as demais fórmulas aqui, as demais células, o valor dessa célula não vai alterar, somente da minha matriz. Ok? Então, travei pressionando F4, fecho parênteses. Então, vamos ver se funcionou. Olha, melhor nota, porque está 1. Se eu selecionar 2, pior nota. Se eu selecionar 3, média da turma. Só copiar, agora eu tenho os valores. Logicamente aí que agora nós vamos formatar aí bonitinho. Então, eu vou selecionar esses dados aqui para inserir o gráfico, pois são esses os dados que estão no meu gráfico, que é quem? O aluno e a opção selecionada, as duas linhas. Essa tabela aqui, ela serve apenas como auxílio para calcular esta linha. Então nós vamos selecionar essas opções e inserir o gráfico. Então se vocês fossem lá, menu inserir gráficos, seleciona o gráfico que vocês querem aí, poderia ser esse, vocês podem ver que é depois só fazer a formatação, ok? Então como eu já tenho um gráfico, eu não vou inserir, mas vocês podem inserir aí. Então continuando aqui, agora é só selecionar a opção, vocês veem que ele muda no gráfico automaticamente, ó, a melhor nota, a pior nota e a média da turma, ok? Então é isso. O uso de controles de formulários em gráficos aí nós vamos seguir só até essa terceira aula, não teremos uma quarta aula na série, pois ficou faltando aí a gente falar da caixa de listagem. Mas se vocês testarem aí, e a nossa intenção é justamente essa, é passar o caminho para vocês aprenderem, então vocês testando aí, vocês vão ver aí que a caixa de listagem funciona basicamente igual à caixa de combinação que nós falamos na nossa segunda aula. Então dêem uma olhada aí, reassistam os vídeos aí, para que vocês possam entender melhor e tentar aplicar. Tentem criar exemplos diferentes baseados nisso aí. O que vocês têm que simplesmente entender o mecanismo aí, que você vincula cada controle de formulário a uma célula. Vinculou o controle de formulário à célula, você faz uma fórmula aí, um cálculo aí que vai trabalhar aí com gráfico. Pode ser usado só em gráfico? Não. O controle de formulário vincula a célula e você pode fazer qualquer opção aí. Pode ser dentro de uma fórmula, por exemplo, você marca uma opção se é para calcular com juros ou sem juros. Se a opção estiver marcada com juros ou sem juros, você vai calcular uma fórmula que ele calcula o valor qualquer baseado se vai ter juros ou não. E assim por diante. Espero que vocês tenham gostado da série aí. Não deixem de ajudar aí. Cliquem em curtir, compartilhar. Divulguem o canal aí, pois é só assim que vocês dão a maior força aí para que a gente possa continuar criando mais videoaulas. Ok? Então é isso. Um abraço e até a próxima.